Fundamentos do movimento uniforme. Observe. Uma partícula possui movimento uniforme em relação a um certo referencial quando sua velocidade escalar não se altera com o passar do tempo. Ou seja, a grandeza da velocidade mede a alteração da posição do móvel em relação a um certo referencial com o passar do tempo. Se a velocidade escalar é constante, a variação da posição com o passar do tempo é constante. Ou seja, em intervalos de tempo iguais, a partícula percorrerá espaços iguais. Isso é uma característica de um movimento uniforme, independente da trajetória por ele descrita. Nesse tipo de movimento, a aceleração escalar da partícula é nula. Observe que grifei aceleração escalar. Você não pode dizer que necessariamente movimento uniforme não possui aceleração. Você deve dizer que a grandeza física chamada de aceleração escalar, que mede a alteração do valor da velocidade com o tempo, esta sim é nula, pois não há alteração do valor da velocidade com o tempo no movimento uniforme. O único movimento que não possui nenhum tipo de aceleração em relação à Terra é o movimento retilíneo e uniforme. A segunda característica interessante é que, no movimento uniforme, a velocidade escalar da partícula é igual à velocidade escalar média em qualquer intervalo de tempo. Então, observe essa partícula. Ela descreve uma trajetória qualquer em relação ao observador e, em cada instante, possui uma posição diferente em relação ao observador. Ora, podemos calcular a velocidade escalar da partícula fazendo-se ΔS sobre ΔT em qualquer intervalo. Por exemplo, S2 menos S1 sobre T2 menos T1. Essa relação é a velocidade escalar, que coincide com a velocidade escalar média. Portanto, é igual à relação posição final S3 menos posição inicial S2 no intervalo de tempo T3 menos T2, que é igual à relação posição final S3 menos posição inicial S1 sobre o intervalo de tempo T3 menos T1. A relação entre o ΔS e o intervalo de tempo para uma partícula em movimento uniforme é constante e chamada de velocidade escalar. Observe que se o movimento for uniforme e progressivo, a velocidade escalar é positiva. O movimento progressivo é aquele em que, no momento considerado, a partícula move-se da posição menor para a posição maior. Se o movimento for uniforme e retrógrado, a velocidade escalar constante será negativa. Observe que quando uma partícula possui movimento uniforme, não há inversão do sentido do movimento. Ou seja, ela caminha sempre no mesmo sentido. Então, no movimento uniforme, podemos dizer que, em módulo, ΔS é igual à distância percorrida pela partícula.